Bem, pessoal, estamos de volta aqui dando continuidade na história da igreja. Vamos agora na aula 4. Sexto período, o período da igreja moderna. A igreja moderna, também conhecida como a igreja contemporânea, ela abrange desde o fim da Guerra dos 30 Anos, naquele tratado de 1648, ele foi marcado aos movimentos que surgiram na pós-reforma. Surgiram após isso aí três grupos distintos, principalmente na Inglaterra, que eram conhecidos como os romancistas, que queriam a reaproximação com Roma, com a Igreja Católica de Roma. Os anglicanos, que estavam no meio, estavam satisfeitos com as reformas moderadas de Henrique VIII, e tinha os puritanos, protestantes radicais, que desejavam uma igreja similar a Genebra e a Escócia, e era dividido isso aí entre presbiterianos e congregacionais ou independentes. Os puritanos, após a Revolução de 1688, eles foram reconhecidos como dissidentes e ganharam o direito de se organizar independentemente, levando a formação de outras igrejas, como a Igreja Presbiteriana, congregacionais e as igrejas batistas. Houve também a Igreja Metodista, que começou com John Wesley, no século XVIII. Eles revitalizaram o cristianismo na Inglaterra, estabeleceu sociedades metodistas que cresceram tanto na Inglaterra quanto na América do Norte. Nesse período também houve uma expansão, depois da Igreja Metodista, de John Wesley, esse movimento, veio também outros movimentos de expansão e diversificação na América do Norte. A Igreja Episcopal, ela originária também na Inglaterra, a Igreja Episcopal cresceu rapidamente nos Estados Unidos. Também as igrejas batistas destacam-se por seu princípio de batismo apenas para crentes e pela prática da imersão, porque a igreja luterana, de Martinho Lutero na Reforma, eles continuaram algumas coisas iguais à Igreja Católica. E outros movimentos iam vendo como eles iam tendo acesso à Bíblia, eles também iam criando seus movimentos e havendo ali dissidências nesse período. E uma das era o tipo de batismo. A Igreja Luterana continuou com o batismo da aspersão, e os batistas eles criam o batismo de imersão, a qual eles creram que Jesus foi batizado e também como era batizado na Igreja do Novo Testamento. Eles surgiram logo após a Reforma e também se espalharam rápido pelo mundo. Os luteranos, estabelecidos inicialmente por imigrantes suecos e alemães, organizaram-se primeiro no Sínodo Luterano de 1748, presbiterianos e metodistas. A Igreja Presbiteriana ela foi organizada em 1706, enquanto os metodistas começaram sua atividade em 1766, ou 60 anos depois, crescendo também rapidamente. Vamos falar agora do movimento missionário moderno. O movimento missionário moderno começou no século XIX, com iniciativa de Irmãos Morável e William Carey, que fundou a Sociedade Missionária Batista. Nos Estados Unidos, o movimento missionário foi impulsionado por reuniões de oração, como a do Colégio Williams, em 1811, levando à fundação de várias juntas missionárias. Em 1900, surgiu o movimento pentecostal. No final do século XIX, início do século XX, o movimento pentecostal, o foco era de avivamentos espirituais, evangelização fervorosa e dons espirituais, como cura divina, falar em línguas. Este movimento se espalhou rapidamente. A Igreja Moderna testemunhou um grande dinamismo e diversificação, com a formação de novas denominações, expansões missionárias globais e movimentos de avivamento que continuam a influenciar o cristianismo até hoje. Bem, pessoal, falamos aqui da história da igreja. Finalizando agora, vamos dar só uma recapitulada. Primeiro explicamos aqui a diferença da eclesiologia, que foi uma disciplina do módulo 9 que tratamos, como também agora vamos estudar, ou estudamos já, finalizando essa aula, que é a história da igreja. São duas disciplinas distintas, embora estão relacionadas no estudo sistemático da teologia. A eclesiologia, ela tratou da natureza da igreja como uma estrutura cristã que tinha um propósito de organização, sacramentos, papel da igreja,
e a sua missão no mundo. Ela tinha sua abordagem teológica e doutrinária, foi na eclesiologia. Já na matéria a qual estudamos hoje aqui, o módulo 11, a lição 11, ou História do Cristianismo, tratamos do estudo da evolução da igreja ao longo dos séculos. Tratou de uma abordagem cronológica, histórica, os movimentos, foi o desenvolvimento histórico das instituições, os movimentos da reforma, os cismas, a expansão missionária e a interação da igreja com a sociedade. Então, essa visão que tivemos foi uma visão histórica e cronológica. Estudamos o período apostólico, que durou do ano 30 até o ano 100, que foi o período ali onde a Bíblia foi formada, período em que houve os primeiros mártires, a perseguição, que foi a Igreja Apostólica, que sinais e maravilhas, o fortalecimento da mensagem de Cristo. Foi nesse período que foi de grande importância a Igreja Primitiva, porque a gente viu ali homens corajosos dando sua vida para que o Evangelho fosse pregado. Eles não estavam preocupados com sua vida terrena, mas em propagar o reino. Nesse período, a Bíblia Sagrada ela foi formada, o cânon sagrado, ou a Bíblia a qual utilizamos hoje, foi nesse período. Foi lá também onde a gente viu da morte de Estevão, de Paulo, de todos os apóstolos, dos cristãos, a perseguição que houve com Nero, e entrou aí realmente o período da perseguição, que foi a era 2 da igreja, que foi a era das perseguições. Os cristãos continuou numa perseguição ferrenha do Império Romano, que foi o império da época que Cristo nasceu, até no ano de 1400 e alguma coisa, até o ano de 1400, foi quando esse império durou quase 500 anos, o Império Romano. Então a igreja, boa parte da igreja foi durante o Império Romano. A gente teve mártires importantes como Policarpo, como Inácio de Antioquia, que foram mortos em razão de defender a sua fé. E isso, em vez de apagar, atraiu novos crentes e a mensagem se espalhou por todo o Império Romano, apesar dessas adversidades. Veio o período imperial, ou o período da igreja estatal, que foi do ano 313 até o ano 590, após o edito de Milão, por Constantino, que legalizou o cristianismo. No Concílio de Nicéia, 325, estabeleceu fundamentos doutrinários. A Convenção de Constantino ela foi importante porque ela facilitou a expansão do cristianismo, tornando a religião, inclusive, a religião oficial de Roma, que era o império dominante, e nesse período, Roma passou a ter o cristianismo como sua religião principal. A igreja se estruturou hierarquicamente, com a fundação de diocese, fortalecimento de autoridade e bispos. Teve o período da Igreja Média, que foi o quarto período, que durou do 590 até o 1517, foi quase 1000 anos esse período da Igreja Medieval. A cristianização da Europa prosseguiu com missionários como Agostinho, São Tomás de Cantuária, São Patrício. A Igreja Romana ela dominou o cenário religioso durante esse milênio. A instituição de monarquia, de conventos foi estabelecida ali. Houve também nesse período as cruzadas, que eles buscavam retomar Jerusalém ou a Igreja do Oriente, né? Porque teve a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, que foi a Europa, e no meio ali ficou Constantinopla, que foi a capital cristã, criada por Constantino. E essa batalha que eles tiveram das cruzadas foi contra os muçulmanos que tiveram lá nessa terra. Foi nesse período também que houve a Inquisição. Teve o período da Reforma, em 1517, com Lutero, com suas 95 teses, na igreja de Wittenberg. Ele lá protestou, por isso que chama protestante, ele protestou que a igreja não deveria, que a salvação era pela fé, não por outro meio, nem por indulgências. E houve personagens importantes também, como João Calvino, que contribuíram significativamente para a teologia que hoje temos aqui. Houve também a Contra-Reforma da Igreja Católica, no Concílio de Trento, em 1545, que buscou reformar e também combater esse crescimento do protestantismo. E, por último, veio a Igreja Moderna, que foi de 1648 e perdura até hoje. O cristianismo ele se globalizou,
através de missões transculturais, alcançando todas as partes do mundo. Movimentos de grande despertar, como o pentecostalismo, trouxeram uma renovação e crescimento da igreja. A igreja hoje ainda enfrenta desafios e oportunidades que tem para que ela se expanda, e agora em um mundo globalizado e digital, fica até mais fácil. Adaptando-se, é claro, para continuar a missão na terra de Jesus Cristo, que não para, que é a de fazer discípulo, ir por todo mundo pregar o evangelho. Então aqui fica só um resumo. As lições elas são mais completas e você também pode buscar outras fontes e se aprofundar. Como digo sempre, isso aqui é só uma pitadinha para você saber quais são os temas. As videoaulas são resumos das apostilas, que são resumos do conteúdo da disciplina. Então, você aqui é como se fosse ferramentas para você daí buscar novos aprendizados. Então, fica o meu abraço, agradeço a vocês, como falo sempre, essas videoaulas são gravadas às madrugadas, já um pouco cansado, mas é o horário de silêncio a qual podemos gravar. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Peço que você dê uma curtida na videoaula, você se inscreva em nosso canal para receber notificação quando tiver uma aula nova. Já estamos na 11ª disciplina, encerramos hoje. Vamos começar a disciplina número 12. Eu quero encerrar aqui dizendo muito obrigado por nos acompanhar, por nos ouvir. Peço que você também se interesse, busque conhecimento, porque a verdade liberta, o conhecimento liberta. Então, você continue estudando a palavra de Deus, estudando a teologia sistemática, que organiza tudo por assuntos, e que você possa crescer, tanto no conhecimento como também na graça do Senhor Jesus Cristo. Fica o meu abraço e até a próxima.